Pronto. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Boa noite para quem ainda não tinha pegado, né? Que eu comecei a gravar agora. Tá dando para ver a minha tela direitinho? Cadê? Obrigada. Calma aí que eu já... Coisa... Gente, meu cabelo caindo no meu rosto me irrita de uma forma. Vocês não têm ideia. Pronto. Bom, hoje a gente vai falar sobre os modelos atômicos. Antes, né? Sempre... Vocês já viram, né? Sobre o átomo, etc. Se alguém quiser interromper, pode abrir o microfone, tá? Que eu não tô olhando o chat, mas depois eu olho para tirar as dúvidas, qualquer coisa. Desde os primórdios, desde muitos séculos atrás, os estudiosos queriam saber do que a matéria ela era feita, né? Então, por exemplo, o que constitui a matéria? O que ela é formada? E aí foi quando se chegou, né? Quando foram achando, né? Hipóteses. Então tinha gente que falava que tudo, a base de tudo era constituído de fogo, por exemplo, ou tudo era constituído de água, ou tudo era constituído de terra. E aí eles tinham essas ideias, tal. Até que a gente teve Dalton, que foi o primeiro cientista a falar um pouco melhor sobre o átomo. E é uma teoria muito interessante, todas as teorias sobre o átomo, porque vocês vão vendo que ela vai sempre evoluindo, 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 até chegar no modelo que a gente conhece hoje em dia. Dalton, ele falava que o átomo, ele era uma bola, era uma coisa redonda assim, uma bola, e ele não tinha carga, né? O átomo, então, ele não tinha carga, era uma bola neutra, e por isso que a gente conhece o modelo de Dalton como bola de bilhar, porque a bola de bilhar, ela é assim, né? Se você pode ver aqui no nosso slide, que ela não tem nada, né? Então, o modelo atômico, o Dalton, né, para Dalton, o átomo ele seria indivisível, no, na, na, quando vai se escrever uma palavra, quando você vai pensar em uma, quando você pensava em uma palavra no latim, quer dizer, na origem da palavra, é não, tomo é divisível. Então, átomo era a menor divisão da matéria. Então, ele falava que a matéria era dividida, era feita de átomos que eram esferas redondas, eram bolas, né, redondas, óbvio, e que não tinham divisão, ou que não tinham carga, quer dizer. Depois dele, então o modelo dele era conhecido como bola de bilhar. Depois dele veio o Towson. Ele pegou e a ideia dele era um pouquinho diferente. Ele falava que o átomo ele era feito de era uma esfera que nem Dalton falava. Só que essa esfera ela tinha cargas negativas. Era uma esfera com várias cargas negativas incrustadas nela. E como o átomo ele é neutro, então ele tinha que ter a mesma quantidade de cargas negativas, cargas positivas. Então o átomo em si ele era feito de cargas positivas, enquanto ele tinha cargas negativas grudadas nele. Uma analogia que a gente faz é o pudim de passas. Eu particularmente nunca comi isso, mas eu já aprendi só por causa de química, né? Então, as passas seriam a parte negativa do átomo, e o pudim em si, ele seria positivo. Então, o modelo de Towson, ele é conhecido como pudim de passas. Depois vai estar gravada a aula, se vocês quiserem, pausando, fazendo anotação também, tá? Aí vem Rutherford. Ele fez um experimento que eu demorei muito tempo para entender, confesso. Eu comecei a estudar isso no primeiro ano e eu só fui entender mesmo depois de uma vez que meu professor de física explicou também. E aí que eu fui entender direitinho o experimento dele. O que ele fez? Ele pegou uma lâmina de ouro e colocou assim, né?
e ao redor da lâmina de ouro um negócio para um negócio para os raios refletirem nele. E o que ele fez? Ele pegou um polônio, que ele é super radiativo, com a lâmina de ouro, e fez o polônio irradiar sobre a lâmina de ouro. E o que aconteceu? Os raios do polônio, eles passaram. E alguns deles passaram reto e outros desviaram. E aí, o que Rutherford pensou? Poxa, os raios que passaram reto é porque, na verdade, os raios que desviaram, vamos falar primeiro desse, é porque ele encontrou alguma matéria que bateu nele e fez ele desviar a rota. E os raios que passaram reto é porque ele não encontrou nada no caminho para desviar a rota dele. Então, foi quando ele chegou na conclusão de que o átomo tinha tipo uma eletrosfera, que é o núcleo tá aqui, um espaço até alguma coisa que na época ele estava estudando. E aí foi quando ele descobriu. O núcleo, ele era feito com um próton, com os prótons, né, que é a carga positiva. E aí tinha uma eletrosfera ao redor que eram as cargas negativas. Então, o sistema de Rutherford, ele é conhecido como sistema solar. Por quê? Porque no nosso sistema solar, a gente tem o Sol aqui no meio e os planetas ao redor, né? E foi o que ele concluiu, né? Que o Sol seria o núcleo, que é que é formado de prótons. E os planetas seriam os elétrons, que estavam ao redor, girando, fazendo o que fosse. E o átomo também é neutro, na opinião de Rutherford. Por fim, chegou Bohr, tanto que o modelo de Rutherford, de Bohr, ele é muito parecido, tanto que falam até que tem gente que considera como um modelo só, Rutherford e Bohr. Porque o que Bohr fez? Ele só descobriu que cada camada, uma dessas órbitas, vamos colocar assim, entre os planetas, né, que Rutherford falou, era um nível de energia. E no caso, eles tinham, 7 níveis de energia. É que eu sempre confundo se é 7 ou se é 8. Mas ele tem 7 níveis de energia. E cada nível posterior então, é mais forte que o outro. Então, por exemplo, o nível 2 é mais forte do que o nível 1. O nível 3 é mais forte que o nível 2. O nível 4 é mais forte que o 3. E assim vai, né? A última camada que tem elétrons é conhecida como a camada de valência. Foi o que eu falei, né? Tem 7 níveis e cada um desses níveis tem uma letra que representa ele. Então começa do K. K, L, M, N, O, P, Q. Tá na ordem alfabética. Quando eu tinha que decorar, eu sempre pensava, nossa, dá risada dessa matéria, né? Então eu começava com o K. Não sei se vai ajudar vocês, né? E o número máximo de elétrons é 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 8. Quando eu precisava saber, eu só montava essa tabela e eu pensava, começa com 2, depois vai pro 8. 18, 32. Depois é só voltar. 32, 18, 8. E, né, que nem a gente falou, cada um desses átomos tem um nível de energia, tem um número de elétrons. Só que a gente precisa saber, por exemplo, como que eu vou saber a camada de valência do meu elemento? Né, era uma coisa que os estudiosos queriam saber. Como eu vou saber qual é a última camada que tem elétron, né? Que foi o que a gente falou. Os elétrons ficam na camada de valência, né? Ou nas camadas, né? E a última camada é a última camada que tem elétrons. E aí veio o Linus Pauling, que fez esse diagrama. Olhando assim, até parece um pouco difícil de montar, mas sempre tem esses seus macetes. Eu, por exemplo, eu gosto de começar numerando de 1 até 7 a primeira fileira. Aí eu já vou para a segunda fileira, já coloco do 2 até o 7, na terceira do 3 até o 6, e na quarta do 4 até o 5. Aí depois eu só coloco S, P, D, F, né? E 2, aí eu coloco 2, 6, 10 e 14, né? Eu acho mais fácil fazer assim. Tanto que depois eu vou fazer um exercício com vocês e eu vou mostrar como que eu acabo montando a minha tabela para ser mais prático, né? Aí eu não preciso decorar muito, só lembro dos números,
Das letras, S, P, D, F, eu lembro do Power Rangers, acredita, gente? Mas enfim, 2, 6, 10, 14, que tá pulando de 4 em 4, né? E aí, assim, aí a gente pega um átomo, vê quantos elétrons ele tem. Quantos elétrons ele tem? Ah, ele tem dois elétrons. Então a gente começa pela seta, seguindo a seta, tá vendo? Na diagonal. Então, se ele tem dois elétrons, né, que foi o exemplo que eu fiquei, ele para na primeira camada, na camada K, que foi o que a gente falou, que a camada K suporta até 2 elétrons. Beleza, mas, sei lá, ele tem 8 elétrons. Calma aí, não, minta, eu vou dar um exemplo, tá? Ele tem 10 elétrons. Qual camada ele vai parar? Aí a gente vem aqui, ó. 1s2, 2s2, já dá 4 elétrons, 2p6. Ai, calma aí. Então, aí o átomo, né, que tem 10 elétrons na camada de valência. Fica 1s2, mais 2s2, mais 2p6. Ou seja, 2, 4, mais 6, dá 10. E aí, a gente vê o número mais alto é o 2, tá vendo? Então, ele tá na segunda camada. Se a gente for olhar até por essa tabela, a segunda camada, ela suporta 8 elétrons, mais 2 elétrons que suportam a primeira camada, isso dá 10 elétrons, que é justamente o número atômico que aquele elemento nosso tinha. Então, é assim que a gente faz isso. Aqui. Agora, eu vou fazer um exemplo com vocês aqui, e aí depois eu compartilho. Aqui. Aqui tá a tabela periódica, né? Enfim, eu quero descobrir qual é a camada de valência do hidrogênio. Mas antes eu vou fazer com vocês para explicar como que eu faço para desenhar o diagrama de Linus Pauling. Então eu começo aqui, ó. 1, 2. Gente, não liga para a letra, porque eu nunca usei esse negócio. 4, 5, 6, 7. Aí eu deixo um espacinho. 2, 3. Peraí, deixa eu ver se vocês estão acompanhando. Tá. De boa. 4, 5, 6, 7. Aí vem a terceira camada, né? A terceira camada, eu sei que ela começa do 3. Tá vendo que ela foi começando de um número menor? Ó, a primeira começou com 1, a segunda começou com 2, a terceira começou com 3. E no final, ela termina sempre com a menos na segunda. Outra coisa que também pode ajudar é se você fazer também ao contrário, né? Começar do 4 e do 5, mas eu acho que eu teria dificuldade. Tá. Coloquei já os números. Agora eu vou colocar as letras. Depois eu vou explicar um pouquinho também sobre as letras, como elas ajudam um tanto. Ó, na verdade eu nem coloco assim, pra ser sincera, sabia? Eu primeiro coloco S, pra mim não esquecer mesmo. S. Gente, calma aí. P, D, F. Aí eu só vou repetindo a letra agora. S, S, S. Nos outros, gente, eu já deixei já pronto o diagrama. Eu só queria fazer com vocês para mostrar como eu faço o diagrama para ser mais fácil, sabe? Porque esse diagrama ele é muito importante. Vocês vão ver até quando vocês estiverem na faculdade para saber certas propriedades do átomo e tal. Eu particularmente gosto dele, então é bom vocês decorarem, sabe? Decorar, tipo assim, como faz, sabe? Gente, não liga, essa letra tá ficando meio feia, tá? Aí eu sempre penso que ele começa com nível 2. Coloca um 2 aqui em cima, aí pula 6, né? Não, pula 4, tá vendo? Porque aí eu lembro que o último tem 14. 2, 6, 10, 14.
Agora vamos repetir os números aqui, né? 2, 2, 2, 2, 2. Estamos acabando, gente. Porque pelo computador demora mais mesmo, que dá mau trabalho, gente. 10, 14. Pronto. Aí a gente vem aqui na tabela periódica. O hidrogênio, aqui segundo a tabela, tá vendo? Ele só tem um átomo. Ou um elétron, né? Então, a gente vem aqui. Primeiro, ele vai passar só pelo primeiro subnível de energia. 1s1, que ele só tem um átomo. Então, a camada de valência dele é a primeira, por causa desse 1. Tá vendo? Eu vou dar outro exemplo. O berílio. A gente vem aqui na tabela. O berílio é esse aqui, ó. Ele tem 4 elétrons. Ele tem 4 elétrons, né? Aí a gente começa. Passa pela primeira camada. Passa nesse daqui, ó. 1s2. 2s2. Ó, 2 mais 2 já dá 4. Então já completou todos os elétrons dele. E a camada dele, o maior número aqui na frente é o 2. Então ele tá na segunda camada. Deixa eu escrever. Ai, meu Deus. Ah, foi. Pronto. O argônio. Eu vou pegar aqui a tabela de novo. Engraçado aqui, eu que marquei, eu não lembro quais são os elementos. Não lembro onde tá, mas calma aí que eu vou achar. Achei. 18. Ó, ele tem 18 elétrons. Então a gente vem aqui, ó. 1s2. 2s2. Já deu 4, né? Ele tem 18. Deixa eu anotar, porque senão eu esqueço, gente. 18 elétrons. 2s2. Aí vem aqui, né? 2p6. Oxi. 3s2. 2, 4, 10, 12. Faltam só 6. 3p6. Aqui. Legal. Então, ó, 2, 4, 10, 12, 18. Já completou. O maior número que ele tem, ó, é o 3, tá vendo? Então, ele tá na terceira camada de valência. A camada de valência, né, na verdade, é a terceira, né? Vamos para outro. Manganês. A gente vem na tabela de novo. O manganês tá aqui, ó. Ele é 25. Aqui, manganês. Vou anotar de novo o número de elétrons dele. Calma aí, vocês estão acompanhando? Tá. Qualquer dúvida, me
me pausa, coloca no chat, que eu tô tentando acompanhar, tá, gente? Aí vem o manganês, né? Ó, 1S2, 2S2, 2P6. Se vocês também tiverem alguma sugestão de elemento para fazer também, pode falar também, tá, gente? Eu quis deixar assim para ficar mais interativo com vocês, sabe? Que eu lembro que na minha época do colégio eu senti tanta falta de um negócio assim. 2, 4, 10, 12. 3S2. Aí eu tô seguindo a setinha, tá vendo? Ó? Aí vem 3P6. 4S2. Legal, coloquei um exemplo assim. Ó, aí são 25 elétrons, não é? Aí o que que acontece? Ó, vamos somar aqui. Já tenho 2, 4, 10, 12, 18, 20. A próxima camada, ó, igual vocês podem ver, é 3P10, 3D10. Só que a gente não precisa de 10 elétrons. A gente só precisa de 5, não é verdade? Ó, 2, 4, 10, 12, 18, 20. A gente só precisa de 5. Então a gente coloca 3D5. E a gente pode ver que ele está na quarta camada de valência, porque o 4 é o número maior. Desculpa, ele está na quarta camada. Nossa, Nossa, essa daqui ficou feia. Tudo bem. Que importa a intenção. Vamos pro ferro agora. A gente vem na tabela de novo, vamos procurar o ferro. 26. Tá vendo? Ó, uma dica para vocês não perderem tempo, mas eu vou fazer também o normal. É que a gente viu assim, ó, o manganês tinha 25. E ele terminou na quarta camada. E, tipo, tava sobrando 5 elétrons desse último elemento que a gente colocou, desse 3D5. Logo, vocês vão ver, quando eu for mostrar lá, ele vai ser igualzinho o manganês, só que vai terminar em 3D6 e também vai estar na quarta camada, porque não tem um 5. Não tem, a gente não chega a colocar esse 5, esse 2. Mas eu vou mostrar mesmo assim, ó. O ferro vai ficar 26. Aí o ferro vai ficar 1S2, 2S2, 2P6, 3. Gente, não precisa ficar com vergonha, tá? De perguntar, tal. 3S2, calma aí. Aí vem aqui, ó, 3P6. 4S2. Tá. Vamos contar, né? Quantos átomos já deram. Quantos elétrons, desculpa, gente. 2, 4, 10, 12, 18, 20. Faltam 6 elétrons. Aí a gente tem o 3D. Ele permite até 10 elétrons, só que a gente não precisa de 10, a gente só precisa de 6. 3D10, 3D6, desculpa. Ó, o maior número é 4 ainda, tá vendo? A gente vem aqui, 4, quarta camada. A última camada, a camada de valência, é a quarta camada. Ele só tem 4 camadas, tá vendo? 4 camadas. Oxi. Ó, foi o que eu falei aqui, ó, tá vendo? Esse daqui terminou na quarta camada, 3D5. Aquele ali também terminou na quarta camada, que foi no 3D6. Agora a gente tá no último elemento, que é o cobalto. Cobalto. Olha, eu nem tinha reparado que eu peguei os 3 certinho um do lado do outro. Eu só fui pensando e colocando, gente. 27. Também vai dar a mesma coisa. Como o número é 27, vai ser a mesma coisa, ó. Vamos lá, 1S2.
2S, 2P, 6, 3S, 3P6, né? 3P6, 4S2. Agora a gente vai contar aqui quantos elétrons já tem, né? A gente vem 2, 4, 10, 12, 18, 20. Faltam 7 elétrons. O nível 3D10 permite que eu tenha 10 elétrons, né? Só que eu não preciso de 10, eu só preciso de 7. 3D7. Então, ó, o maior número aqui na frente, ó, tá vendo? É o 4. Então, a última camada é a quarta. Ele só tem 4 camadas de elétrons. Alguém tem sugestão de mais algum elemento que queira ver? Coloca lá no chat enquanto eu tô escrevendo essa palavra. Eu faço. Aí você pega de surpresa, não? Enfim, tinha quieto. Sejam bonzinhos. As provas geralmente não elas já contêm o número atômico, não precisa decorar. Mas tem uns que você acaba decorando mesmo, tipo hidrogênio, hélio, é bem fácil. Então, a hora de mudar as letras é porque a gente fez o diagrama, ó. Calma aí. Cada fileira é uma letra. Um S2, a primeira fileira é toda S, a segunda fileira é toda P, a terceira é toda D e a quarta é toda F. Então, eu não lembro porquê, mas tem um Power Ranger que eu acho que era SPDT que eles falavam. Aí eu sempre lembrava, aí eu coloquei, né, SPDF. Não é muito difícil, é bem gostoso, na verdade, de fazer. Mais alguma coisa, gente? A gente fica... Enfim, vou continuar aqui. Aqui. Uma dica é que a tabela periódica, ela é linda, gente. Vou colocar ela aqui. Tabela periódica, gente. Se vocês quiserem uma recomendação de livro para ler, Os Sonhos de Mendeleev, que foi um dos caras que ajudou na organização da tabela periódica. Gente, você vai ver, é muito bom porque mostra todo o sentido que a tabela periódica tem. Nenhum dos elementos dela estão ali à toa, sabe? Cada um tem o seu lugar e o porquê ele tá ali, sabe? Isso é muito bacana de você ver. E uma dessas coisas que ajuda, entre várias outras, é na distribuição eletrônica. Eu, particularmente, gosto de fazer distribuição eletrônica, porque eu não decorei a tabela periódica ainda, apesar que eu precisava. Tem vários macetezinhos, se vocês quiserem pesquisar na internet. Eu só decorei a primeira fileira, primeira família, né? Não sei se vocês já viram, né, sobre a tabela periódica. Mas se você quiser não precisar fazer a distribuição eletrônica, tem um macetezinho que ele é assim. Primeiro, na tabela, a primeira família, todos os da primeira família sempre terminam em S1. Todos. Da segunda família sempre terminam em S2. Da terceira família, D1, aí D2, D3, D4, D5, D6, D7, D9, D10. Tá. Nessa família aqui, ela sempre termina em P1, em P2, em P3, em P4, em P5 e em P6. Quando a gente fez, ó, vou até mostrar aqui, ó. Quando a gente pegou o manganês, que ele é dessa família, vou pegar o manganês, o ferro e o cobre, para vocês verem. Manganês, tá vendo? Ele terminou em 3D5. Ó, tá vendo? D5. Oxe, ai, desculpa, gente. Achei que tava lá ainda. Terminou em D5, tá vendo? A família do manganês, aqui, ó. O outro terminou em D6, que tava do lado. Tá vendo? Terminou em D6. Aqui, ó, ele terminou em D6. Aqui, ó, gente, eu tava mostrando com o dedo. E o outro, que ainda tava do lado, terminou em D7. Em D7. Aqui, ó.
Tá vendo? Ó, terminei em D7. Se eu fizesse o elemento do lado, ia terminar em D8. Do lado, ia terminar em D9, em D10, enfim. E assim por diante. Tá. Agora a regrinha que eu decorei, essa daqui eu confesso que eu não decorei. E aqui embaixo também. Tem os elementos que ficam aqui embaixo da tabela. Então, ele termina em F1, F2, F3, F4, F5. Todos os elementos, se vocês quiserem fazer a distribuição eletrônica de todos, além de vocês decorarem tudo, vocês vão perceber essa relação, tá? E aí tem a questão do... né, eu não sei se vocês já viram, né? Período é a coluna horizontal. Horizonte, pra cá. E família é a coluna horizontal. Período é a coluna horizontal e a família é a coluna vertical, assim. Então tem as famílias. Né? Então, cada família, foi o que eu expliquei. A família 1, ela termina em S1. A família 2, em S2. A família 3, em D1. A família 4, em D2. Eu acho que é até mais fácil de decorar, viu? É porque eu fui ver isso agora que eu tava fazendo a aula, né? Eu sabia sobre os períodos, mas não sobre as famílias. Mas, ó, se você lembrar, S, D, P, F, aí só muda o lugar do P e do D, né, naquela sequência. Eu acho que fica até mais fácil para vocês. Outra regrinha é que, assim, todos os elementos do período 1, eles só têm uma camada. Então, a última camada de valência deles, a última camada, né, ou a camada de valência deles é a 1. O período 2, ele tem duas camadas. Foi o que a gente fez, ó, eu vou até mostrar. A gente pegou aqui, ó. Até peguei de propósito para mostrar isso para vocês. O hidrogênio, ele só tinha um nível de energia. Então, ó, ele estava aqui na família 1, tá vendo? O berílio, que a gente pegou em seguida, ele parou na segunda camada. Ó, na segunda camada, tá vendo? Todo esse pessoal... Aqui, eu peguei uma... Nossa, que legal. Ó, o argônio, ele terminou na terceira camada. E ele também estava na terceira linha, tá vendo? Tanto o manganês, como o ferro e como o cobalto, eles terminaram tudo na quarta camada, tá vendo? A última camada deles foi a quarta. E eles também estão na quarta linha. É que dá muito trabalho se eu for pegar, por exemplo, um cara por exemplo, vamos supor que eu pego o tenicino, que é esse daqui, ó. Ele tem 117 elétrons, então fazer a distribuição eletrônica 117 elétrons dá um pouquinho de trabalho, mas ele também está no grupo 7. Mas também uma forma mais fácil de você pensar é que ele está na linha 7, então é a sétima camada de valência, e ele está nessa penúltima. Lembra que eu falei S aqui, S1, S2, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, P1, P2, P3, P4, P5. Então, se eu fosse fazer a distribuição eletrônica dele, vou até confirmar que, olha, eu tô aprendendo, tô vendo, eu não tinha visto essa parte ainda no ensino médio, acredita? Eu fui ver para fazer a aula, tá vendo? Ele terminaria no P5 e a sétima camada seria a camada de valência dele. Então, tipo, isso é muito interessante na tabela periódica. Eu acho a tabela periódica uma coisa muito bonita, porque tem muitas coisas que a gente acaba vendo. Então, desculpa. Quem tá no primeiro período só tem uma camada, no segundo período tem duas camadas, no terceiro período tem 3, no quarto tem 4, no 5 tem 5, no 6 tem 6, no sétimo tem 7, e aí as linhas de baixo voltam 6 e 7 de novo. Uma coisa muito interessante de você reparar, eu peguei essa imagem só para fazer uma síntese para vocês perceberem que o átomo, desde Dalton até Bohr, ele é muito parecido. Só que ele foi só evoluindo um pouco. Então, se você quiser se lembrar da sequência, Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr, você tem que sempre lembrar que o átomo está sempre evoluindo. Sempre está se descobrindo outras coisas. Então, primeiro, achava que ele era uma bola, uma esfera sem nada. Thomson achou que ele já tinha algumas coisas grudadas ao redor dele. Rutherford já descobriu que ele tinha um espaço entre o núcleo e ao redor dele. Uma vez eu estava lendo, a título de curiosidade, que
O núcleo, ele é muito mais denso do que toda a eletrosfera, acredita? E também esse espaço ele é tão grande, mas ele é grande a nível microscópico. Então, por exemplo, a gente não consegue ver, evidentemente. Mas se a gente fosse fazer com que o átomo se tornasse o tamanho de uma moeda, essa distância ia ser assim, ou, com que o núcleo fosse o tamanho de uma moeda, a distância entre o núcleo e a eletrosfera ia ser tipo de quilômetros, é muito grande. E aí Bohr também só desenvolveu um pouco a ideia de Rutherford e ele descobriu que cada nível desse tem energia. Peraí. E é muito interessante isso, porque às vezes o átomo ele é perturbado, ele acontece alguma perturbação no ambiente e ele acaba sofrendo uma perturbação. E isso faz com que o elétron pule uma camada, ou pule para voltar. Isso é o que libera fótons. Isso libera energia. Isso é muito interessante. Depois vocês vão aprender a calcular essa energia que ela é liberada. Só ver se vocês estão acompanhando, se tem dúvida e tal. Tá. Era só isso, gente, a aula de hoje. Tipo assim, por enquanto era só isso. E aí eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, alguma parte da matéria que vocês entenderam bem. Aí pode colocar no chat. Vou aproveitar e colocar a lista de presença de novo aqui. Nossa, eu tava com medo de não dar tempo da aula. Tem mais alguma dúvida, pessoal? Se bem que é. Não? Tá bom. Era só isso que foi planejado para a aula de hoje. Eu vou acabar deixando vocês com 15 minutinhos de descanso. É até bom, gente. Eu digo porque aqui na facul, nossa, eu tô me sentindo como se eu estivesse enrolado de um banco de cansaço, porque, nossa, gente, uma correria. Então aproveitem esse tempinho para descansar, para vocês não ficarem exaustos igual eu. Tá bom? Era só isso por hoje, gente. Beijo. Tchau.